Quando a gente que trabalha com educação corporativa deixa de perguntar para o negócio, para a área que a gente atende, para o nosso próprio diretor, assim, qual treinamento ele quer ou a área quer, e passa a perguntar qual o resultado de negócio que a gente quer alavancar, qual o problema do negócio que a gente quer resolver, a gente vira o jogo. Eu tenho a honra de ter aqui como minha convidada a Ana Paula Dantas. Ela é do time de aprendizagem corporativa do Itaú, ela é graduada em comunicação, apaixonada por desenvolvimento humano, ela é mãe, ela é esposa, praticante de yoga. Legal que vou fazer umas perguntas sobre yoga também, depois a gente faz um podcast só disso. E ela acredita que aprender é o caminho mais poderoso para transformar trajetórias profissionais e pessoais. Ana Paula, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Edil? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Ana Paula, me conta uma coisa, como é que você define aprendizagem corporativa? Eu acho que é um movimento intencional de uma empresa, de uma instituição, de passar informação e passar aprendizado para os seus colaboradores, né. Mas acho que, vai muito além de produzir conteúdo, de fazer cursos. Acho que é um movimento de proporcionar práticas, experiências para que no fim aquele colaborador, aquela pessoa, ela consiga pensar melhor, tomar melhores decisões, agir melhor no dia a dia de trabalho e que isso se reflita em mudança de comportamento e naturalmente se reflete em mudança de resultado. Então, para mim, aprendizagem, educação corporativa é sobre isso, né. Quando você fala de movimento intencional, eu achei perfeita essa palavra, é também do outro lado, né, quer dizer, se a pessoa, que a empresa pretende desenvolver não quiser intencionalmente mudar de comportamento, parece que fica mais difícil também, né. Por isso que eu trago que não é só sobre fazer conteúdos, fazer um curso, levar os colaboradores para uma sala de aula. Eu acho que nada disso adianta e nada disso se traduz em aprendizagem, passa a ser só uma informação, se a gente fizer só isso, né. A aprendizagem, ela de fato acontece quando a gente tem todo um ecossistema ali que favoreça essa prática no dia a dia. Então, quando a gente tem uma liderança engajada, quando a área de aprendizagem tá ciente de qual resultado ela quer alcançar ali no negócio, né, quando o colaborador também está engajado com a sua própria carreira e com o seu próprio desenvolvimento. Então eu acho que é um conjunto de coisas que facilitam e proporcionam essa mudança de comportamento, tudo isso acontecer ali no dia a dia. No passar do tempo, as áreas de desenvolvimento elas tiveram um processo de evolução, relativamente grande, né. Eh, eu queria que você até comentasse aqui com a gente. Ainda tem empresa que funciona num modelo bastante antigo, né, de que a educação corporativa funciona mais como um suporte. Como é que você acha que a gente pode garantir que ela seja efetivamente protagonista, atuando mesmo para poder virar o ponteiro e trazer, negócio ou melhorar o resultado da empresa? Eu acho que quando a gente que trabalha com educação corporativa deixa de perguntar para o negócio, para a área que a gente atende, para o nosso próprio diretor, assim, qual treinamento ele quer ou a área quer, e passa a perguntar qual o resultado de negócio que a gente quer alavancar, qual o problema do negócio que a gente quer resolver, a gente vira o jogo, sabe, vira a chave, assim. E aí para a gente conseguir fazer essas perguntas, fazer essas provocações, enquanto área de educação corporativa, a gente tem que estar ali inserido no negócio. Minimamente entender dos resultados, quais são as principais alavancas, quais são os desafios de mercado daquele negócio. E aí a gente consegue fazer essa virada de chave, assim, fazer a pergunta certa, a provocação certa. Aí a gente deixa de fazer o treinamento e passa, deixa de ser uma área de suporte, de ser uma área que só faz treinamento e passa a propor soluções, a co-criar junto com o negócio. Então acho essa para mim que é a virada de chave. Tô amando amei a sua resposta, porque eu, na minha história, de atender muitas empresas, a gente também vê, e aí eu conecto 2 das respostas que você deu, que eventualmente as áreas internas elas não conseguem assegurar o suporte necessário. Agora, quando você vai lá e resolve um problema e começa a colocar cada vez mais, entre aspas, "dinheiro no bolso" de quem te contratou, maior vai ser a vontade da pessoa trazer educação corporativa para o jogo, né. Então, é um ciclo positivo, né, de melhoras, né. Então, eu vou parafrasear você aqui, você me corrige, quer dizer, tudo começa de como eu faço as perguntas certas para o pessoal do negócio, para obter deles as informações. Aí eu trago a solução que ele precisa, coloco um pouquinho mais. É quase que o mesmo que a empresa tenta fazer com os clientes externos também, não é? Sim, exatamente, não parto do meu lugar.
de área de educação corporativa? Eu preciso partir do lugar do negócio. Qual é a alavanca que a gente quer fazer aqui? Qual é o que que a liderança aqui desse negócio precisa, por exemplo, né? E aí eu começo a co-criar junto com eles e não trazer as minhas soluções com métodos empacotadas, enfim, que não necessariamente é o contexto ali daquele negócio, é o que que aquele contexto precisa. Essa visão madura de treinamento aqui, você já nasceu com ela? Me conta uma coisa, como é que as suas experiências anteriores contribuíram para você poder chegar nessa forma de enxergar? Não, eu fiz uma mudança de carreira importante há 8 anos atrás, né. Minha carreira até então era sempre ali voltada para áreas de tecnologia, projetos, processos, planejamentos, mas eu sempre fui movida pela curiosidade. Acho que desde muito nova eu sempre fui muito curiosa, eu gosto de estar falando de assuntos diferentes, com pessoas com histórias de vidas e contextos sociais diferentes do meu, e eu acho que um pouco dessa curiosidade me levou a olhar um pouco para a área de RH, para a área de educação e falar: "Eu quero ir lá ver como funciona, quero conhecer um pouco mais disso". Um pouco de sorte, muita resiliência, vim parar aqui em área de educação corporativa, vim parar nessa carreira que eu amo, super me identifiquei, e eu acho que essa curiosidade continua me movendo. Então hoje quando eu penso em como eu aprendo, como eu desenvolvo a minha própria carreira, acho que a palavra seria essa, eu continuo falando com pessoas de outras empresas, de outros contextos, empresas pequenas. "Ai, como é fazer um treinamento para um público super pequeno, muito diferente do que eu faço aqui hoje? Como é fazer um treinamento para contextos culturais diferentes do Brasil que a gente tem hoje?". Claro, fico ligada também em fóruns globais, né, tendências globais, como o Fórum Econômico Mundial, sempre sai coisa muito importante ali para nossa área, mas muito com o olhar do dia a dia, o que faz sentido para o meu contexto? O que faz sentido para a minha realidade, né, como que eu aterriço isso aqui? Então, eu acho que é um pouco de tudo isso que faz aumentar, assim, esse meu repertório, e também muito com a consciência de que eu tô sempre aprendendo alguma coisa, né. Em qualquer conversa, nessa nossa própria conversa aqui, com certeza eu vou sair com algum aprendizado, tudo isso vai agregando aqui o nosso repertório, o nosso do dia a dia e em algum momento a gente aplica. Que eu acho que isso tudo faz parte de uma coisa que chama-se da moldura mental da aprendizagem, né, não assim, enxergar as coisas com aquela curiosidade positiva de como que eu consigo fazer cada vez mais e melhor. Eu acho que o oposto disso seria ficar sentado em cima da arrogância do conhecimento e falar: "Não, isso aqui eu já sei". E outra coisa, as empresas são assim, quer dizer, esse tipo de generalização apressada, acho que é um atalho para a ignorância, né, o que você a sua resposta vai exatamente na direção oposta, muito legal. E aí, Ana, fazendo uma conexão com isso daqui, né, muita gente fala coisas a respeito de educação corporativa, né, e boa parte do que as pessoas falam como rótulo, normalmente estão erradas, né. Mas como é que você define os maiores mitos ou o grande mito que ainda tem sobre treinamento e desenvolvimento? Talvez o maior mito seja achar que você faz um bom treinamento, um monte de método, com um monte de informação, às vezes coloca a ferramenta ali, e achar que aquilo é suficiente. Para mim, quando eu faço isso e acho que isso é só o suficiente, para mim isso é só informação, só estou passando informação. Então se eu como área de educação corporativa, né, e eu como negócio também, não cuido de todo esse contexto, tá, eu aplico um bom treinamento, faço um bom conteúdo, desenvolvimento, uma boa ferramenta, deixo ali com os meus colaboradores todo esse kit, mas se eu não desenvolvo todo um contexto de ambiente de segurança, de engajamento da própria liderança daqueles colaboradores, de próprio facilitar a agenda, se eu não proporciono tudo isso, aquela informação não sai da sala de treinamento, não sai do conteúdo assíncrono que a gente fez, as pessoas não conseguem praticar. Então acho que o maior mito talvez hoje, e que eu às vezes percebo nessas trocas, nessas conversas todas que eu faço, é de a área de educação corporativa achar que a responsabilidade dela é só fazer um bom conteúdo, é só fazer um bom treinamento. E eu acho que não, acho que é responsabilidade da área de educação corporativa também, fazer boas alianças com o negócio, olhar todo o contexto em volta, para que aquelas pessoas consigam de fato praticar aquilo que foi ensinado, né. Eu acho Acho que que vai nessa linha, assim, né, de não adianta fazer o melhor conteúdo com o melhor método, não adianta se eu não cuidar de todo o contexto em volta, assim, a gente tem que sair desse mito de que achar que a nossa responsabilidade é só produzir conteúdo. genial o que você falou, porque assim,
o que eu percebo, a Atingir vai fazer 15 anos agora em 2026, né, a gente atendeu nesse período mais de 300 empresas. E o erro que a gente vê de forma mais comum é justamente esse que você apontou. "Escuta, eu RH já fiz a minha parte, conteúdo está dado, se eles não aplicarem, agora o problema é deles", né. E ainda, aponta algumas palavras, assim, como uma explicação ainda mais facilitada, eles têm que ser protagonistas, né. E às vezes eles até são, mas se a estrutura não dá certo, se o gestor não dá certo, sabe, mesmo até se aquela ferramenta que você deu fica velha, se o contexto muda. Então, não é só entregar o conteúdo e fazer com que as pessoas estudem quais eram as capitais dos estados litorâneos brasileiros, né. Tem uma coisa maior do que isso, né, como é que eu aplico na prática, produzo resultados e consigo, voltar com esse meu ciclo de aprendizagem de forma continuada. Faz sentido, é por aí, Ana? Faz super sentido. Eu acho que, como área de educação corporativa, a gente tem sim que produzir um bom conteúdo, um excelente conteúdo, pensar que esse conteúdo tem que ser prático, tem que ser aplicável. Mas eu também preciso ter uma boa parceria com a business partner, que atende aquele negócio, porque ela que vai estar ali na linha de frente, ela que vai eu também preciso entender com aquela business partner se existe um ambiente de segurança naquele negócio para que aqueles colaboradores consigam praticar, especialmente se eu estiver falando de, capacitação e soft skill, né, comportamental, assim, que é ainda mais desafiador. Eu tenho que fazer uma boa parceria com o stakeholder dessa área, com o diretor, com o responsável por essa área, porque ele tem que, né, dar o tom ali de que aquilo é importante. Então, enfim, acho que tudo isso também é responsabilidade da área de educação corporativa, senão, de novo, eu não estou fazendo aprendizagem, né, na minha opinião, Ana Paula, eu não estou fazendo aprendizagem, eu estou passando uma informação. E Ana Paula, e como é que você faz para você alavancar o seu próprio, aprendizado profissional? Hoje eu acho que um dos desafios, o meu pelo menos, é estar antenada com tudo de novo que está aparecendo, especialmente quando a gente fala de tecnologia, assim, todo dia tem uma coisa nova, inteligência artificial, enfim. Então eu procuro estar antenada com essas coisas, né. Tem pessoas que trabalham comigo da geração Z, que é super: "Ai, porque tá rolando aí em redes sociais", enfim, então acho que ter essa diversidade próximo de você, né, de geração, diversidade social super ajuda também a estar antenada com tudo de novo que está aparecendo. Eh, eu procuro ter um tempo na semana, eh 1, 2 horas, assim, que não necessariamente é num dia só, mas em que eu paro e leio alguns artigos, e leio coisas de pessoas que me inspiram, às vezes até em própria rede social, assim, sigo determinadas pessoas que, quero parar e ler um pouco do que ele escreveu aqui, além do que eu já disse, assim, para mim, ainda mais o tipo de aprendizagem, o tipo de conteúdo que eu acredito, que é um conteúdo proporcionar o conteúdo de educação para o mundo corporativo de maneira prática, de maneira que as pessoas experimentem aquilo. E para mim, uma das maiores fontes de aprendizado é estar conectado com essas pessoas de diferentes contextos. Então eu adoro bater um papo com os fornecedores que eu atuo hoje, Atingir é um deles, com outras pessoas, com as BPs, com coaches de carreira, com pessoas também de educação corporativa, de outras áreas do RH, de outras empresas, enfim. Eh, eu sempre priorizo, né, na minha agenda, à medida que eu consigo ir nesses encontros de educação, de RH, porque eu acho que dali a gente sai com muita coisa, né, sai com muito repertório, sai com muito conhecimento, assim. Você está falando aí, eu estou aqui bebendo de como é que eu também consigo ficar atualizado. E é engraçado, porque, são muitos pratinhos que a gente precisa ficar, coordenando ao mesmo tempo, e as pessoas às vezes acabam se esquecendo desse, né, justamente de olhar para si mesmos, né, e quando percebem, ficam surpresas com as mudanças que acontecem. E acho que talvez seja uma forma, isso que você está a dica que você está dando, da gente pegar as rédeas disso e de a gente mesmo sugerir aquilo que precisa ser mudado, né. Aliás, Ana, conectado com isso, se alguém estiver começando agora na área, que conselhos que você daria para uma pessoa que está entrando na área de aprendizagem? Se você quiser, pode até mudar essa resposta. Que conselho você daria para Ana Paula, logo que você foi apresentado? Falou assim: "Ana, você não quer vir aqui trabalhar com desenvolvimento? Vocês estão malucos, eu cuido de projeto". Que conselhos você daria? Sim, é engraçado a gente pensar nisso, né. Eu lembro que quando eu estava, enfim, entrando nessa área, eu fui estudar o método, fui aprender o método. Ai, como faz um conteúdo, quais são as ferramentas, o que que a psicologia fala sobre educação de adulto, enfim. Hoje o conselho que eu daria é entenda primeiro de gente, de pessoas. O método é importante, mas entenda primeiro de pessoas, assim. Eu aprendi e aprendo ainda
que cada um de nós é formado pela nossa experiência pessoal. O que eu acredito, o que eu tô falando aqui com você, vem muito do que eu aprendi em casa com meus pais, da minha história de vida, dos meus sabores e dissabores, enfim, eu sou formada disso, assim como o Edil também é formado disso. Então, acho que o conselho que eu daria antes de mais nada é: goste e entenda de pessoas. O método vai te ajudar, mas se você não entender e não gostar de trabalhar com pessoas, talvez você tenha muita dificuldade. Eu teria economizado algum tempo, talvez, nessa minha transição, alguma energia, se eu tivesse entendido isso logo de início. Maravilhoso, Ana, maravilhoso, maravilhoso. Indo para o nosso final aqui, eu tenho 2 perguntas aqui com o coração doendo, porque eu queria ficar com você o resto do dia. Como é que você imagina o futuro da educação corporativa? Eu acho que a tecnologia está aí, cada vez para mudar não só a educação corporativa, mudar os nossos modelos de trabalho, mudar a forma com que a gente, enfim, se relaciona até com o trabalho. E eu acho que cada vez mais a tecnologia vai influenciar isso, né. Não, e aí eu não estou falando só de usar a inteligência artificial para produzir conteúdo, ou para desenvolver alguma ferramenta, mas acho que a tecnologia cada vez mais vai ser um meio disso. Talvez facilitar os encontros, talvez ter ambientes virtuais para a gente aprender, né, eu já vejo um pouco disso acontecendo no mercado, mas para mim é sempre como um meio, né, dessa aprendizagem. Eu não acredito nem num futuro super tecnológico que que a aprendizagem informal em sala de aula vai deixar de existir. Acho que ela precisa continuar. Só que eu acredito que no futuro cada vez mais, especialmente com essa geração, né, nova chegando no mercado de trabalho, cada vez mais essa experiência de aprendizagem precisa ser prática, mesmo essas em sala de aula mais formal. Então sair de um modelo mais expositivo, mais de método e mais de, enfim, passo a passo do que se fazer, teórico, e para um modelo mais prático, de como ele de fato aplica, de como, enfim, como ele consegue colocar isso no dia a dia, um modelo mais dinâmico, assim. E eu também acho que não existe hoje, não vai existir nenhuma bala de prata, não é o único uma única solução que vai alavancar a aprendizagem, que vai alavancar resultado de negócio. Eu acho que cada vez mais, pensando até na pluralidade, né, na diversidade da nossa sociedade, dos colaboradores dentro de uma grande empresa, principalmente, cada vez mais, assim, são soluções diversas para atingir diversos contextos, diversos públicos, diversos momentos de carreira. Então eu vejo isso uma área de educação corporativa, assim, cada vez mais dinâmica e tendo que cada vez mais se desafiar em como chegar no público, como alavancar esse resultado, sabe. Ou seja, precisamos cada vez mais nos aproximar das pessoas, entender como são as pessoas, né, Exatamente. independentemente de tudo aquilo que está em volta. Então acho que a gente entende agora o centro da nossa questão, o centro da nossa questão são as pessoas. Se elas mudam, precisa mudar o método, precisa mudar o jeito, e a tecnologia vai ser só uma embalagem disso, né, o presente principal vai ser mesmo a aplicação do conhecimento. Exatamente. Pensemos igualzinho, Ana Paula, eu estou me sentindo inteligente aqui. Ana, a última pergunta. E essa é a pergunta que, você vai ver que a gente vai entrevistar um monte de gente, e essa é a pergunta que eu vou fazer para todas as pessoas que virão aqui nesse papo. Ana Paula, o que para você significa evoluir? Eu acho que evoluir é estar em constante movimento. E aí eu não estou falando em constante movimento para cima. Eu acho que tem movimentos que vão ao contrário disso. Acho que evoluir inclusive é errar. Acertar, errar para depois acertar, ajustar a rota. Então acho que evoluir é estar em constante movimento, é não estar nesse lugar de que: "Ah, eu já trabalho numa grande empresa, já sou referência, já vi isso acontecer, já fui BP, já fui aquilo, sei de tudo como funciona". Acho que evoluir é estar num lugar de aprendiz, é estar num lugar estar em constante movimento, eh, aceitar que errou, reconhecer e falar: "Tá bom, vou fazer de novo agora, vou aprender com os meus erros", enfim. Acho que evoluir é isso. Ana Paula, eu queria super agradecer demais pela generosidade de transmitir seu conhecimento, sua experiência, tenho certeza que as pessoas vão curtir muito. Fala tchau para nossa galera aqui por enquanto, obrigado, Ana. Obrigada, Edi, eu adorei participar, adorei até olhar um pouco pra Ana de 8, 9 anos atrás. Espero que o pessoal goste. Só gratidão aqui. Pessoal, tenho certeza que vocês curtiram. Semana que vem tem mais um. Muito obrigado, gente. Até breve. Valeu.